câmeras. Nós temos agora um convidado bastante especial, o Adolfo. Ele é historiador, ele tem um trabalho já na LIP há bastante tempo, já esteve apresentando o trabalho conosco, né, por diversas vezes, sempre ou vinculado à história oral, né, ou trabalhando nesse sentido, e ele tem um grupo de pesquisa. Fala, Jader. Você estava fazendo sinais. Ok. E o Adolfo, ele tem um grupo de pesquisa que esse trabalho que ele vai apresentar é um projeto em desenvolvimento, não é um trabalho concluído, é um projeto em desenvolvimento, e ele tem um grupo de pesquisa, que se você quiser depois falar, tem mais gente aqui do grupo, né? Tem, que está de Franca, que está aqui presente, por sinal, eles estão com um grupo de pesquisa lá bem atuante, né? Bem atuante, e que vai eventualmente vai nos ajudar a divulgar os trabalhos da LIP lá na região. Então, o Adolfo, eu vou terminar de apresentá-lo para que ele possa desenvolver, mas sempre com a característica, tudo que o Adolfo disser hoje aqui pode continuar a discutir com esse grupo, já que é uma pesquisa de desenvolvimento, ele vai deixar depois os dados de contato para enfim. O microfone vai ali, Milani, por favor. Eu só vou pedir uma coisinha para vocês, né? Devido às necessidades especiais do Adolfo, ele vai fazer sentado ali paradinho e eu vou ter que baixar a câmera para fechar nele. Tá bom, tá bom. Então, a movimentação no corredor eu vou pedir para evitar que vocês se levantem e fiquem se movimentando durante a apresentação dele, porque a câmera vai estar baixa. Aí fica mostrando a cabeça de vocês, levantando, né? Vocês não ficam mostrando a palestra propriamente dita. Então, pedir ajuda de vocês para evitar se movimentarem nesse momento aqui, tá bom? Eu esqueci, eu preciso falar, senão a Júlia, presidente da USE, vai me cobrar depois. Nós tivemos, de fato, um número bastante expressivo de participantes, 124 participantes nós tivemos aqui, de mais de 20 cidades de diferentes estados: Barueri, Belo Horizonte, Bertioga, Bragança, Brasília, Campinas, Cotia, Embu, Franca, Guarulhos, Olambra é presente, Jacareí, Juiz de Fora, Osasco, Pindamonhangaba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, São Paulo, Tabuão, Taubaté, Uberaba e Vitória, Espírito Santo. Se alguém cuja cidade não foi comentada aqui, me procure ou a Silene para registrar depois, tá bom? Agora sim, Adolfo, por favor. Bom dia a todos. A nossa pesquisa está em andamento. Tanto está em andamento que vocês receberam um nome na programação e mudou o título, seguindo sugestão dos pareceristas e também com uma intuição que nós recebemos. Então o tema ficou assim: Entre Evocações, Magnetismo e Espiritismo, um estudo sobre mediunidade curadora. Então ficou esse o tema da nossa apresentação. Bom, acho que desses personagens aí, pelo menos Allan Kardec, todo mundo conhece, né? E ao lado de Kardec, claro, Mesmer. Agora, as outras 3 pessoas eu vou falar sobre elas. Então, não vou falar agora, não. Ops. Então, o objetivo desse artigo é apresentar resultados parciais, uma vez que o artigo não está totalmente pronto, a pesquisa, melhor dizendo, não está pronta, né, de uma pesquisa qualitativa, fenomenológica, descritiva, e que investiga, ao mesmo tempo, a conceituação de mediunidade curadora e também o teor de entrevistas de pessoas que afirmam que foram curadas ou por cirurgias espirituais, ou pomada mediúnica, ou cura espiritual. A nossa pesquisa é qualitativa. Então, a professora Minayo, que é muito respeitada na academia, ela fala sobre pesquisa qualitativa, que é o estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produto das nossas interpretações, ou das interpretações que fazemos a respeito de como vivemos, como construímos os nossos artefatos,
como construímos a nós mesmos o que sentimos e o que pensamos. Então, daí um dado interessante sobre pesquisa qualitativa. E daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou fazendo essa apresentação. Aliás, que o trabalho dos pareceristas, para nós, foi muito importante. As críticas apontadas deram uma condição muito boa para a gente ter esse extrato, né, do ponto de vista metodológico. E para fazer as entrevistas, o Marco já tinha adiantado, né, a gente trabalha com história oral, que é uma metodologia de pesquisa onde a gente dá voz a pessoas que são esquecidas, e nesse caso aqui de 2 pessoas que não eram conhecidas do movimento espírita, e também de espíritos ligados ao processo de cura dessas pessoas, né? Então é por isso que a gente usa a história oral. Agora, isso aqui, gente, é importante. A pesquisa qualitativa, ela não se preocupa com a representatividade numérica. Então, não é uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa qualitativa. A historiadora Verena Albert, isso mesmo, ela chega a afirmar o seguinte, que entrevista significativa. Pode ser uma única entrevista. Mas nós vamos apresentar aqui 8 entrevistas. Mas fizemos mais de 10. A pesquisa não acabou, porque nós ainda estamos fazendo transcrição de entrevista. E tem algumas questões que foram apontadas por espíritos. Obrigado. E que nós estamos entrevistando outros espíritos. Ontem eu fiz uma pergunta para a professora, e eu não quis criar nenhuma saia justa, e fui muito assim, fiel a um questionamento que um estudo que nós estamos fazendo sobre essa questão da energia e de fluidos. Uma vez que a gente vem estudando os fluidos. E os espíritos que nós entrevistamos, e espíritos que nós consideramos que são de uma ordem até superior que a nossa, eles não têm uma posição fechada sobre o assunto. Porque as pessoas, nós temos os nossos pensamentos. Então, no mundo espiritual, continua com os seus pensamentos, né? Então, nesse assunto específico, se é energia ou se é fluido, tem espírito que usa a expressão energia e tem espírito que usa a expressão fluido. Então, por isso, daí a pergunta que eu fiz ontem, né? E para 2 expositores, até o Alexandre está aqui, né? E ele pôde esclarecer um pouco, né? Mas a gente vai continuar perguntando. Porque Kardec fazia isso. Ele repetia a mesma pergunta, né? Não, é para poder apresentar o cartaz para a câmera. Primeiro está no quadro da câmera. Está na frente da... Não, não está mais na frente. Tá. Então vamos continuar. Né? Imagina. Bom, quem são as nossas colaboradoras? São 2. A primeira... Opa, eu estou apanhando um pouquinho aqui, mas é assim mesmo. A primeira é a Paulene, essa aqui, ó. A Paulene vai contar a história dela, né? De uma cura, né? E da vida dela também, muito interessante. E outra coisa, gente, eu não vou conseguir apresentar, com o tempo que eu tenho, tudo que eu gostaria. Então eu vou ficar com a sensação, sabe esses promotores de venda que ficam no supermercado, que dá só aquele potinho, e a gente fica morrendo de vontade? É mais ou menos o que eu vou fazer aqui hoje. A outra entrevistada é essa aqui, ó, a Marlene Sintessado, que vai contar a história da mãe, a Dona Rosa, que carinhosamente eu vou chamar de Dona Rosinha, se me permite, tá? Hoje, a Dona Rosinha tem 98 anos de idade. Ela não está mais lúcida. Não é Alzheimer, essas coisas, não. É idade, né? Então não está mais lúcida. Por isso que quem conta a história dela é sua filha. Agora, aí vem um pouco da polêmica, né? A questão das evocações, né? Porque não foi só essas 2 pessoas que nós entrevistamos. Entrevistamos os espíritos relacionados com as suas curas. E nós fomos ousados. Por que fomos ousados?
Porque nós entrevistamos, por intermédio da psicofonia, em transe, por meio de evocação, nós evocamos as nossas colaboradoras, que Allan Kardec chama de comunicação entre vivos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre comunicação entre vivos. Não é uma prática assim do outro mundo, não. Mas tem gente que acha que isso não é prática de espírita. Mas Allan Kardec codificou a doutrina evocando espíritos. E ele é o nosso modelo. Então, olha lá. Nós entrevistamos nossas colaboradoras, né, alguns de seus familiares, amigos, o anjo guardião, o médico que fez a cirurgia, que, por sinal, coincidentemente, é o mesmo médico. Por isso que a nossa pesquisa não acabou, porque a gente tem que entrevistar um outro espírito médico que trabalha em Franca. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E, claro, o mentor espiritual do Grupo Espírita Luz e Amor, que é da cidade de Franca, que é onde nós desenvolvemos a pesquisa. E também entrevistamos 2 médiuns curadores. E a gente vai entrevistar mais médiuns curadores, para nós é importante. Bom, para os estudos, o que nós fizemos? Uma revisão de literatura, com alguns livros de Allan Kardec. Nós fizemos um levantamento na obra de Kardec, quais os livros que tratavam ou que tratam de mediunidade curadora. Interessante que na leitura, o termo não é mediunidade de cura, como algumas pessoas usam essa expressão. Kardec usa a expressão mediunidade curadora, né? Então isso é importante. E em vários livros de Kardec nós vamos encontrar o capítulo 14 do livro A Gênese, por exemplo, sobre fluidos, fantástico, né? Utilizamos, claro, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o céu e o inferno. E, principalmente, a revista espírita, né? Então, nós estudamos, não estudamos todos os artigos ainda tem artigo para estudar, porque a gente tinha um prazo para entregar o artigo. Então, nós selecionamos, por intuição, os artigos que os espíritos nos ajudaram, eu tenho certeza sobre isso, os principais artigos, né? Não que os que a gente está estudando agora não são principais, porque todo artigo de Kardec, todo artigo da revista espírita é muito importante. Então, nós procuramos o termo mediunidade curadora na obra de Kardec, né? que são fontes primárias, né? Porque eu acho que nenhum pesquisador escreveu tanto sobre mediunidade curadora como Allan Kardec. Eu acho que não tem pesquisador. Aliás, quem define a mediunidade curadora é Allan Kardec. Ele chega a afirmar que ela é uma ciência que une o espiritismo com o magnetismo. A gente não vai poder falar sobre isso, mas já temos algumas impressões de por que ele fala isso. Mas em outra oportunidade a gente vai falar. Por que a mediunidade curadora também é uma ciência, segundo Allan Kardec. E também, claro, analisamos fontes secundárias, né? Dissertações de mestrado, teses, artigos científicos, né? Textos acadêmicos. A pesquisa, então, foi realizada no Grupo Espírita Luz e Amor, da cidade de Franca, né? E nós temos uma indagação. A indagação é a mesma, né? Qual que é a nossa indagação? Podem ser essas práticas, o uso de pomada mediúnica, cirurgia espiritual, cura espiritual, essas práticas, elas podem ser consideradas espíritas? Porque tem uma polêmica no meio espírita. A gente não vai falar dessa polêmica aqui, mas a gente fala no artigo sobre essa polêmica. A posição do Divaldo Pereira Franco, a posição de Chico Xavier sobre essa temática, né? E também a posição de Allan Kardec. E para nós, né, como fonte primária, a gente entende que quem tem mais autoridade para falar sobre esse assunto, por tanto que escreveu, por tanto que pesquisou, é Allan Kardec. Porque Kardec, quando era o Hippolyte, ele, por mais de 30 anos, ele estudou magnetismo. E o nosso estudo aqui, gente, é sobre magnetismo e espiritismo, não é só magnetismo. São as duas coisas. Bom, aqui a gente vai falar um pouco de como que nós fizemos a nossa entrevista. Eu queria falar só desse item na apresentação,
porque a gente conta o passo a passo, porque para nós não foi fácil fazer a primeira evocação. O grupo tinha muita insegurança. Aí tem uma hora que nós nos atrevemos a evocar Allan Kardec para entrevistar. Não, Allan Kardec não respondeu as nossas perguntas, mas tinha espíritos que responderam em nome de Allan Kardec. O espírito, tinha hora que falava assim, ó, eu estou captando aqui, da espiritualidade, quer dizer, o espírito que nós entrevistamos, nós entendemos, alguns espíritos, nem todos, entendemos que era de uma ordem superior à nossa. E o espírito falava assim, ó, eu estou captando aqui dos mentores, que eram espíritos mais evoluídos que eles, tanto da equipe de Kardec como da equipe de Mesmer. Nós entrevistamos eles. Não vai dar tempo de falar dessas entrevistas, viu, gente? Lembra do docinho? Lembra do docinho? E outra coisa importante, eu quero agradecer publicamente os meus amigos de Franca, o Mário e o Carlos e a Cláudia, que eles fazem parte comigo desse grupo de pesquisa. Eles tiveram coragem de seguir de atender as minhas propostas. Porque eu cheguei em Franca, do ano passado, né? Falei para eles que eu estava encantado com a Elípia do ano passado. Falei na apresentação do artigo que eu apresentei, que era sobre o uso da psicofonia como fonte histórica, né? E falei para eles, vamos fazer uma pesquisa sobre magnetismo, porque o nosso grupo estuda magnetismo há mais de 6 anos. Nós pegamos o vocábulo magnetismo, Revista Espírita de 58, quais são os artigos? E lemos os artigos, de 59, de 60. Aí depois descobrimos que estava relacionada à mediunidade curadora, estudamos. Só que esse grupo que está com a gente, algumas pessoas não participaram, há 6 anos atrás, ou 5 anos atrás, dos estudos do vocábulo mediunidade curadora. Então a gente está estudando de novo. E o que é interessante para mim? Da segunda vez que nós estamos estudando, eu aprendi muito mais do que o que eu havia aprendido da primeira vez que nós estudamos. E estudamos também o sonambulismo, né, revista espírita, tudo relacionado com magnetismo. E estávamos estudando perispírito. Fizemos uma pausa com o estudo do perispírito para novamente estudar mediunidade curadora, para escrever um artigo para o Enlip. E fica uma sensação, sabe, gente, da minha ingenuidade, né? Não, vamos fazer uma pesquisa para escrever um artigo para o Enlip. Os espíritos são tão generosos que nós temos material aí para pelo menos 3 congressos. Nós temos material só com as entrevistas que a gente vai falar sobre elas aqui. Nós temos material para mais de 3 artigos científicos. E a pesquisa não acabou. Agora que está começando. Então, nosso grupo tem 6 anos, né? Eu fiz uma proposta para eles, eles aceitaram. A proposta foi encaminhada para a diretoria do centro e depois para a equipe que cuida da área mediúnica, ou da assistência espiritual. Teve uma reunião com os espíritos, foi gravada essa reunião, tem o áudio dela. 2 espíritos se comunicaram, um é o próprio mentor do centro, e o outro nós acreditamos que é o Dr. Fritz. Acreditamos, porque eles não deram o nome. E a identidade não é importante, né, gente? Muito embora em algumas entrevistas eu falava assim, mas eu preciso saber de onde você vem, para saber quem é você, né? Dentro desse contexto da pesquisa. Então, em muitos casos, nós pegamos o nome, sim, dos espíritos. Mas, inicialmente, houve uma aprovação dos espíritos com relação à pesquisa. Então, o espírito mentor, ele chega a dizer assim, ó, nós também vamos fazer uma pesquisa, paralela à pesquisa de vocês. Nós ainda não analisamos, não trocamos figurinha. Eu estou apresentando aqui para o Enlip, mas ainda não conversei com os espíritos, porque eles também estão fazendo a mesma pesquisa. E o espírito pega e fala, e os nossos instrumentos são um pouco melhores que o de vocês. O nosso entendimento é um pouco melhor, porque nós estamos livres da matéria. Então, às vezes, nós temos condições de entender um pouco mais que vocês. Mas que coisa interessante, é uma pesquisa em 2 planos, ou 2 esferas, a material e a espiritual. Confesso que eu tive dificuldade para escrever o artigo, e daí a ajuda dos pareceristas. Porque a gente fica envolvido, e a gente acaba escrevendo como espírita e não como pesquisador. E a gente tem que ter esse cuidado. Eu estou escrevendo para a academia, não estou escrevendo para o centro espírita.
Por isso que as críticas foram importantes. Então, aí, quando foi deliberado que a gente ia fazer uma pesquisa, eu combinei assim com o grupo. Semana que vem nós vamos estudar tal texto da Revista Espírita. Quem tiver condições vai estudar o texto em casa. A gente não vai ficar lendo o texto aqui, não. Vamos debater o texto, vamos discutir o texto. Nossa reunião é de 80 minutos, ou 1h20. 40 minutos, questões administrativas, 40 minutos, questões doutrinárias. Às vezes, a gente ficava um dia só parte administrativa, dependendo da demanda. E tinha dia que só a parte doutrinária. O que é a parte doutrinária? É estudar os textos de Kardec, né? E depois outros artigos também acadêmicos sobre mediunidade curadora. E a parte administrativa, por exemplo, elaborar questões para as entrevistadas, elaborar questões para os espíritos, né? Então isso tudo é muito importante. E tinha uma pessoa no grupo que fazia anotações. Tem algumas pessoas em Franca que a gente fala, fazia um livro de ata. Não é bem um livro de ata, é uma espécie de relatório. Então a gente começava a reunião seguinte, lendo o que aconteceu na semana anterior, e depois a gente seguia a pauta. Então foi um grupo que é muito próximo de um grupo científico mesmo. As pessoas estudavam previamente, a pauta era enviada com uma semana de antecedência, então as pessoas se preparavam para a pauta, né? Por isso que é um processo coletivo, porque os meus companheiros prepararam perguntas, eu não preparei as perguntas sozinho, né? Eles fizeram uma série de comentários importantes nas entrevistas, eles participaram comigo, não foi só uma pergunta, uma pessoa fazendo perguntas. Claro que também não era todo mundo fazendo pergunta, não é isso? Mas o grupo participou. E no dia da entrevista com os espíritos, aí nesse dia, era uma reunião muito parecida com a reunião mediúnica mesmo. Começava às 9h. 15 para as 9h, ou 8h45, a gente já começava a fazer leituras de livros como aquele Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, obrigado. A gente fazia essas leituras 15 minutos antes. Começava às 9h em ponto e terminava às 10h em ponto. No centro, nós temos uma característica de comunicações espontâneas. Então, é mais de uma comunicação. Então, a gente fica no centro, às vezes ficam 4 médiuns em transe, e sempre ao lado desse médium tem um esclarecedor. Antigamente a gente falava doutrinador, né? Mas a gente tinha uma certa ansiedade. Será que a coisa vai ser assim também? Não. Já estou me apressando ali. O próprio pessoal do meu grupo. Então, a escolha dos médiuns seguiu a critérios qualitativos. Por exemplo, o médium tinha que ter participado de estudos sobre mediunidade. Lá no Luz e Amor, eles adotam o material do Cohen, que é lá de Curitiba, Centro Espírita Luz Eterna. Tinha que ser uma pessoa que tinha pelo menos 2 anos trabalhando no centro com mediunidade. Na verdade, quem participou não tinha só 2 anos. O Antônio Carzessado, do grupo, ele chamou os médiuns mais experientes. E também participar de programas de formação feitos pela USE de Franca, que é federativa local. Porque tem cursos, né, sobre esse assunto. E denominamos que o termo que a gente fala das entrevistadas são colaboradoras. Esse é o termo que a gente passou a usar. E analisamos curas. Naturalmente, a gente até queria também alguma cura com o médium João Berbel, do espírito Dr. Alonso, mas as que apareceram para nós é do Dr. Fritz. Uma cura foi através do médium Edson Queiroz, que já está no plano espiritual, foi à cidade de Franca em 1985 e realizou uma série de curas, e a Paulene foi a primeira pessoa a ser curada. Também analisamos a questão da pomada mediúnica, né, que é a outra que foi curada, a Dona Rosa, usando sua pomada mediúnica. E aí, gente, para poder evocar, nós estudamos na Revista Espírita de 58, 59 e 60. Na Revista Espírita, tanto 58 como 59 e 60, Allan Kardec publicou a maneira que ele evocava os espíritos. A partir de 61, não havia necessidade. Então, para quem estudou 58, 59 e 60, acabou. E nós estudamos Kardec evocando espíritos.
para poder evocar. Na pesquisa tem o trecho do Antônio Carlos evocando a primeira evocação de espíritos, que era uma ansiedade nossa, uma preocupação, né? E foi muito bacana. Também não vou falar, não vou mostrar para vocês como que ele evocou os espíritos. E foi criado um subgrupo que fazia transcrição, porque vocês viram que eu mostrei o gravador lá, né? Então a gente fazia entrevista com o gravador, nós filmamos também, nós temos nessas duas mídias, tanto filmadora como o gravador de voz, mas alguém tinha que fazer a transcrição. E, em média, as entrevistas duravam cerca de 1 hora, que dá mais ou menos 20 páginas por entrevista. Não é brincadeira não, né? E tem um pessoal do grupo que se especializou, eu fui orientando eles, né, elas no caso, a fazer a transcrição das entrevistas. E fazia a transcrição integral. Então tem muita coisa que a gente não usou nessa pesquisa. E está lá transcrito já. Agora aqui, para falar um pouco sobre as cirurgias, o uso de pomadas, etc. Então tem uma citação de Kardec. Ele fala assim, ó, a carne que nem tem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito. É forte essa frase de Kardec. A carne não prevalece sobre o espírito, né? Que é o ser pensante e voluntarioso. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes, aos seus instintos. Então, na verdade, né, não é a carne que é fraca, fraco é o espírito. Então, isso para falar que as doenças, né, porque essa citação de Kardec, para falar que as doenças, segundo o Espiritismo, são enfermidades morais da alma. E aqui eu estou usando alma porque nós somos espíritos encarnados, tá? Acho que o termo correto é esse mesmo. E não do perispírito. A doença não é do perispírito, a doença é da alma, né? Que é somatizada pelo corpo físico. É o corpo que somatiza. Também pode ser somatizada pelo perispírito. Mas a doença é da alma. A doença não é da matéria. O corpo, nosso corpo físico é matéria. O perispírito é matéria. Aliás, Kardec fala que o perispírito é o corpo do espírito. É Kardec falando isso, viu, gente? E está na bibliografia aí. Bom, então a primeira colaboradora, o nome dela é Paulene Botelho. Olha a história da Paulene. A Paulene, hoje tem 46 anos de idade. Aos 3 anos de idade, ela tinha tuberculose pulmonar. Era debilitada, vivia vomitando, com diarreia e muitas internações. Com 8 anos, as febres pioraram e ela começou a urinar sangue. A tuberculose pulmonar passou para os rins. Olha o sofrimento dessa criança. E aí ela conta a história, desde que nasceu, o parto foi a fórceps, a mãe ficou doente na gravidez, ela vivia vomitando, não podia fazer balé. Nossa senhora, 5 minutos, estou perdido. Então, aos 15 anos, só aos 15 anos, que ela fez a cirurgia. E a cirurgia foi no ano de 1985, foi quando o médium Edson Queiroz foi à cidade de Franca e fez uma série de cirurgias. Aí a Paulene falando, né? Eu com muito medo, isso ela está a cirurgia acontecendo, né? Eu com muito medo, e ele, o Dr. Fritz, falou assim, ó, fica tranquila, mas muito sério, muito bravo, fica tranquila, né? Então, assim que ele terminou, ele falou assim, ó, você está curada. Só que ela não teve tempo para falar para ele qual que era a enfermidade. A mãe não teve tempo de falar qual era a enfermidade. Ele operou sem saber. E foi cura instantânea. A menina ficou 12 anos sofrendo, fez uma cirurgia e curou. Parou de sentir dor. Aí a Paulene, ó, parou de sentir dor, né? Aí a mãe levou a filha para Ribeirão Preto, onde ela fazia o tratamento médico, né? Aí o médico pegou assim o raio-x, né? E falou assim para a mãe, olha esse raio-x aqui, ó. Olha esse outro aqui, ó. Eles são iguais? Não. E o que aconteceu? Bom, a única coisa que eu fiz foi levar minha filha a uma cirurgia espiritual. Aí fizeram uma junta médica. E depois o médico voltou e falou, ó, não tem explicação o que aconteceu com sua filha, não. Só pode ser um milagre. A segunda colaboradora é a Marlene.
Marlene Sintra Sado, que vai contar a história da sua mãe, a dona Rosa Sintra. Dona Rosa hoje tem 98 anos. A época da enfermidade ela tinha 96, há 2 anos atrás. Né? A Marlene espírita, né? A mãe dela, Dona Rosa, aposentada, contemporânea do João Marcelino Rodrigues, que é o fundador do Centro Luz e Amor. Ela conheceu ele, conheceu o Zé Marques Garcia, que é o pioneiro do espiritismo em Franca. Então, Dona Rosa é uma pessoa importante na história do espiritismo de Franca. E a Marlene fala assim, minha mãe, ela já estava no estado de serenidade. Quer dizer, já não estava mais com a memória. Né? Então, ora, ela falava que eu era uma parente. Tinha dia que ela sabia que eu era filha dela. Né? Muito interessante. Então, nós estamos falando de uma senhora, está aí a Dona Rosa. Nós estamos falando de uma senhora que não tinha memória. E aí a gente faz a entrevista, eu não vou mostrar a entrevista. Que gracinha ela falando. Foi um momento de muita emoção. E muito saudável, Dona Rosa. Muito saudável. Aí, em 2015, que aparece a ferida, né? Em meados de 2015, a ferida vai crescendo. O médico de família falou assim, você tem que levar no dermatologista. Isso aí é câncer de pele. Né? Aí a Dona Rosa já aparece na imagem o câncer de pele, porque para mostrar outras imagens é muito forte. Então, o dela, a imagem não está tão forte assim. Mas é a Dona Rosa com câncer de pele. Né? E o médico falou assim, olha, foi mostrando revistas de pessoas com câncer de pele. Isso vai acontecer com a sua mãe. Ela vai viver muito, ela tem saúde. E vai comer os olhos, ela vai ficar cega. Tem que fazer cirurgia. E aí foi encaminhada para um oncologista que pediu uma série de exames. O oncologista falou que ia ter que fazer a cirurgia, ia ter que fazer enxerto de pele, anestesia. Só que aí, um dos exames foi o eletrocardiograma, que foi feito no consultório do cardiologista da Dona Rosa. E esse médico, por um acaso, é espírita, né? Ele falou, mas vai operar por quê? Bom, ela já estava com câncer de pele, né? 96 anos de idade, vai operar por quê? Aí a Marlene falando, eu fiquei com aquela dúvida, porque eu não queria que minha mãe, uma cirurgia, naquela fase da vida. Aí eu tive um sonho, e no sonho minha mãe estava deitada, ao lado dela estava um médico, eu sei que era médico porque ele estava de branco, vestido, e ele falou assim, não opera não, vai ser muito complicado para ela e para vocês. O espírito falou no sono, do sonho. E ela conversou com os irmãos e não vamos operar, não. Não. Então eles não fizeram cirurgia. Não fizeram. Aí a Marlene tem um irmão que trabalha num centro espírita, que tem um médium, o médium José Eduardo de Souza Rodrigues, está lá em Franca, vivo, encarnado, né? E ele trabalha em parceria com o Dr. Fritz. Então o irmão falou assim, eu vou perguntar para o espírito se ele não pode ir na nossa casa, porque a mamãe está muito velha, eu não vou levar lá no centro. Aí no dia seguinte, né, o que o irmão falou? O espírito falou assim, que tal dia ele vai vir aqui, mas sem o médium, só o espírito. E mandou a gente comprar uma rosa, que é para deixar a rosa no quarto, depois fazer um chá de rosas. Aí a família que estuda muito a doutrina espírita, mas será que tem que comprar rosa? Negócio de rosa, depois tomar chá de rosa, que coisa que é essa? Mas a Marlene fala, como a gente queria ver a cura da minha mãe, fizemos tudo que o espírito mandou. Né? E chegou a pomada preta, que foi o espírito que mandou, e começaram a passar a pomada de manhã e à noite, 2 vezes ao dia. E a ferida foi cicatrizando de dentro para fora. Só que as pessoas, os filhos da Dona Rosa, porque tinha dia que ela coçava a ferida. Então os filhos, isso aí não vai resolver não. Essa pomadinha é câncer de pele. Mas como todo mundo queria a cura, né? E ela foi curada. E a Marlene fala assim, eu tenho as fotos para comprovar. Então ela foi curada usando pomada mediúnica. O espírito foi um dia lá, né? O espírito foi, mas não fez cirurgia, não é cirurgia. Então é um tratamento espiritual que ela teve no dia que ele foi lá e uso da pomada. Então vocês estão vendo aí, né? O câncer de pele da Dona Rosinha, tá? Ok? A Dona Rosinha sem o câncer de pele. Olha que beleza, aqui, tem nada, né? Certo? Se tivesse um pouco mais escuro,
e poder ver um pouco melhor a imagem, mas dá para ver que realmente ela curou com uma pomada mediúnica. Aí nós fomos entrevistar os espíritos, né? Como é que cura um câncer de pele com a pomada? Como é que uma pessoa que vive 12 anos, que todo mundo conhece ela, viu o sofrimento, a menina vivia vomitando e de repente curou, não sente mais dor? Que papo que é esse? Né? E nas entrevistas, aí apareceu o anjo da guarda, fantástica entrevista com o anjo da guarda. Não vou falar também, aí fica o doce. Né? Agora, isso aqui é importante, está acabando, viu, Marco? Isso aqui, vou até voltar um pouquinho, para falar da entrevista dos espíritos. Então, nós, claro, nós fizemos as entrevistas de uma maneira respeitosa, né? Porque não é fácil fazer evocação de espíritos. Lá no livro dos médiuns tem o esclarecimento de Kardec, das dificuldades para fazer evocação. E não evocamos qualquer um, não. É o anjo da guarda. O anjo da guarda é o espírito superior a nós. O espírito que fez a cirurgia, Dr. Fritz. Não é fácil dar passividade para um espírito que tem tanta vibração, que tem tanto fluido. Agora eu posso falar mais à vontade, né? Tem tanto fluido. Aí ela conta assim, ó. Ele falava assim para mim, deita de bruço. Aqui, gente, eu vou falar do caso da Paulene para mostrar para vocês porque que ela foi curada. Tá? Então, nesse primeiro slide, é a Paulene falando. Nesse segundo, é ela em espírito. Bom, como eu estou falando para a academia, então eu não vou falar como espírito agora, tá? Então, nós vamos entrevistar a Paulene. A entrevista da Paulene foi realizada no dia 2 de dezembro, da Paulene, tá? E a entrevista com o médium foi dia 17, no mesmo mês. Mas no dia 17, não estava pronta a transcrição da entrevista da Paulene, tá? E os médiuns não tiveram acesso a essa entrevista. Ok? Então, vamos lá. A Paulene falando, né? Ele, o Dr. Fritz, falou assim para mim, na hora da cirurgia. Deita de bruço. Eu vou ler só em amarelo, tá, gente? Deita de bruço. Como se ele estivesse mexendo no meu rim. E estava ali mexendo dentro do meu órgão. E eu estava de costas. Agora, é outra pessoa que está sendo entrevistada, dia 17. Como espírita, é o mesmo espírito. Mas na academia tem gente que não acredita que é outro. Então, é outra pessoa. Né? E ela fala assim, ó. Eu sentia como se ele estivesse mexendo por dentro do meu corpo. Como que alguma mão manipulasse os meus órgãos. Eu sentia mexendo dentro de mim. Eu estava de costas. E o tratamento foi feito no rim. Vamos voltar? Vamos voltar? Olha lá, ó. Deita de bruço, como se ele estivesse mexendo no meu rim. Estava ali mexendo dentro do meu órgão. Eu estava de costas. Eu sentia como se estivesse mexendo por dentro do meu corpo. Como que alguma mão manipulasse os meus órgãos. Eu sentia mexendo dentro de mim. Eu estava de costas. E o tratamento foi feito no rim. Não é a mesma coisa, gente? Mas não é a mesma coisa? Então são duas pessoas contando. Né? Na verdade, é um espírito só. É um espírito só. Porque é comunicação de vivos. Tá? Então, isso é para provar que realmente aconteceu o processo de cura. Porque a mãe ficou tão entusiasmada com a cura da mãe que os médicos pediram todos os exames. E a mãe entregou. Porque, afinal de contas, né, como é que faz? Né? Eu não quero saber disso mais, não. Eu quero minha filha. Então, não tem os exames anteriores para mostrar. Mas tem essa prova evidente. E vamos na conclusão. Então, sobre a questão inicial, se é a pomada mediúnica, se é a cirurgia espiritual, se é a cura espiritual, se isso é prática espírita. O que nós entendemos? Apesar de ser parte da pesquisa, mas aqui a gente está considerando o que nós lemos e estamos apresentando para vocês. Nós não estamos considerando o que está conosco, certo? Então, só com base no que eu apresentei, o uso das pomadas, cirurgias, se elas podem ser consideradas práticas espíritas. Bom, como é uma pesquisa qualitativa, nós acreditamos que sim, que essas práticas podem ser consideradas espíritas. No entanto,
faz-se mister que se estude os escritos de Kardec sobre essa temática. Quer dizer, para ser prática espírita, tem que estudar a mediunidade curadora. Se não estuda a mediunidade curadora, como é que vai ser prática espírita? Tem que ter orientação dos espíritos, tem que ter orientação de Kardec para ser prática espírita. Até porque a mediunidade curadora não é um exclusivismo nosso dos espíritas. Tem em todas as religiões, em todos os lugares, tem mediunidade curadora. Mas como prática espírita, aí, meus amigos, só estudando Kardec. Então, esse... fiz arte. Aí. Então, esse artigo nos possibilitou conhecer um pouco a complexidade e singularidade da mediunidade curadora, que é o nosso tema, diante do inarrendável intercâmbio entre as esferas material e espiritual. Quiçá outros pesquisadores também possam trilhar esse caminho e, quem sabe, ruminar os textos dessa temática. Então, eu agradeço ao nosso grupo, está aí o nome do pessoal, não vou falar aqui, claro, mas eu agradeço a eles pela confiança, agradeço aos espíritos que trabalharam conosco, que estão trabalhando conosco, que é uma responsabilidade muito grande e tem muita informação. Os espíritos falaram assim, não vão pensar que vocês estão fazendo vanguarda, vocês não estão sendo o primeiro grupo nesse sentido, não. Então, o Espírito nos colocou no nosso lugar. Mas é importante o trabalho que nós desenvolvemos, claro. E é só agradecer a vocês pela paciência, e que numa próxima oportunidade nós possamos estar juntos de novo. Agora aqui vem as perguntas. Em função, obviamente, do tempo, eu vou pedir só para que as perguntas sejam bem objetivas, bem sintéticas. E depois a gente vai ter um intervalo e o Adolfo vai ficar aqui. E aí é possível conversar com ele, inclusive as partes que ele não quis conversar da pesquisa, vocês podem conversar pessoalmente com ele, não nesse momento. Então, vamos lá. Uma ou duas perguntas bem rápido nesse momento ali. Você ajuda? Obrigado e parabéns, Adolfo, pela pesquisa. Obrigado. Minha pergunta, sendo bem objetivo, no caso da cura mais antiga, até não, mas no caso da cura mais recente, que é 2015, eu acho, vocês têm para colaborar com os relatos, a parte médica de laudo de ter sido um câncer de pele ou alguma coisa nessa parte médica mesmo que comprove o antes e o depois? Então, a gente trouxe para mostrar, para comprovar, são as fotos. Qual que é o problema? A família conversou com o médico, chegou, a minha mãe não vai operar. Então, hoje, a Marlene, que é a nossa entrevistada, ela fala, Adolfo, eu não fico assim, à vontade para pedir um exame anterior para o médico, considerando que minha mãe não foi operada e foi curada. Então, mas nós não desistimos, nós estamos negociando para ter esse documento, porque para nós isso tem um valor muito importante. De fato, a nossa vontade era de estar apresentando isso aqui, mas hoje só as fotos, o que não deixa de ser um documento muito impactante. Adolfo, Oi. eu queria saber sobre a pomada. É essa pomada do vovô Pedro ou é alguma outra receita? Então, tem um centro espírita que produz a pomada e nós vamos nesse centro, vamos acompanhar a produção da pomada. O Dr. Fritz fala o seguinte, a fórmula é a mesma, é da pomada do vovô Pedro. Mesmer, quando nós evocamos Mesmer, o espírito do grupo de Mesmer fala assim, realmente é aquela que ele passou para aquele médium, não lembro agora o nome do médium, mas é a mesma forma, é uma só. Agora, o que os espíritos do grupo de Mesmer, o que eles falaram? Que cada centro dá o quê? Personifica a pomada, dá o seu... Então, tem assim, alguma coisa de diferença? Tem. Tanto é que nesse centro mesmo, tem vários tipos de pomada. Mas a fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma. Por favor. Adolfo, sim. Eu fui portador de um câncer
de pele, na mesma posição da dona Rosa. Sim. Fui retirado esse câncer por Dr. Ivan Duchen. A minha nora, esposa do Mário, nosso filho, é dermatologista, ela acompanhou tudo. E a gente só pode ter um diagnóstico se fizer uma biópsia. E fazer uma biópsia nessa senhora é muito doloroso. Acho que não seria um procedimento só para satisfazer a nossa convicção médico-espírita, não é? Mas é evidente que uma análise superficial, quem é perito nisso, quem conhece, é especialista, vai identificar o antes e o depois e até indicar o tipo de câncer, né? Perfeito. Alexandre. Adolfo, parabéns pelo trabalho. Acho que você e a equipe devem continuar, né? Sempre procurando a questão da metodologia qualitativa, mas até sugiro que, eu acredito que você não tenha pesquisado muito na obra de Palhano, mas Palhano pode oferecer subsídios no sentido do reforço à metodologia de Kardec, e ele fez várias pesquisas no sentido, utilizando técnicas qualitativas como documentação, né, entrevistas sobre... Alô? E eu acho vários livros, né, como Evocando os Espíritos, que fala sobre a questão da evocação, e uma série de coisas que mais tarde o Rafael pode reforçar quando estiver fazendo a homenagem ao Palhano, que infelizmente eu não vou poder estar aqui nesse momento. A questão que me preocupa como alguém que lida com história e que verifica que o movimento espírita, que os espíritas, os médiuns, sofreram muito a questão da perseguição e a judicialização das práticas como exercício ilegal da medicina. Então, algumas coisas do seu relato podem, no meu entendimento, gerar documentação para que o espírita novamente possa ser enquadrado judicialmente, né? Por exemplo, você forneceu o nome de médium, e no caso da pesquisa há uma orientação no sentido de seguir em frente ao tratamento médico. Então, nesse sentido, eu acho que precisa ter esse cuidado no sentido de que não possa fornecer elementos e também que possa levar à judicialização dos trabalhadores. E tem uma preocupação, e mais uma vez eu levanto, se tiver participante da AME, ontem eu falei sobre a questão da ética da pesquisa na casa espírita, né? Não é a ética da pesquisa acadêmica, que existe toda uma legislação. Eu acho que a AME poderia, de alguma forma, também esclarecer sobre esses pontos, que eu acho que é uma instituição que tem pesquisadores experientes que podem nos ajudar. Está falhando aqui. É isso que eu queria trazer. Tá? Mas meus parabéns, tá? Eu agradeço pela indicação dos livros do Palhano. Realmente, pelo tempo que nós tínhamos, nós estudamos só Kardec, né? Mas em função do tempo mesmo. Mas, de fato, nós precisamos estudar outros autores, né, para ver se eles corroboram com Kardec ou não. Acho isso importante também. E dos médicos que atenderam a dona Rosa, nós não colocamos o nome deles. Não colocamos, porque você tem razão. Agora, das pessoas que nós colocamos o nome, nós temos autorização assinada por elas de uso de imagem e também de depoimento. Então, nós temos essa preocupação, sim. Não é uma pesquisa de uma faculdade, de um grupo espírita, do centro espírita, um pesquisador independente, mas nós temos autorização, porque nós sabemos da importância, até mesmo para preservar a nossa pesquisa, para amanhã ou depois não ser alvo até de uma, juridicamente, né, de sofrer uma ação, né, por conta disso. Então, e a própria Marlene, quando ela faz a entrevista, ela lê a transcrição, ela fala assim, essa parte aqui eu não quero colocar na entrevista. Nós tiramos a parte. Ela cita o nome do médico. Então, nós temos toda a história. Mas desses médicos, até um médico de família,
nós não colocamos o nome dele aqui. A gente poderia até colocar, né? Mas para isso tinha que pegar a autorização dele. Então, de fato, as pessoas que aparecem o nome, nós temos autorização. Acho que é importante a gente falar sobre isso. E você tem razão quanto a essa preocupação, que é bom para nós mesmos, é bom para o movimento espírita, para nós que pretendemos fazer pesquisas acadêmicas. Não, mas os nomes que aparecem na pesquisa não tem nada contra eles, ao contrário. São pessoas que promoveram a cura, é o inverso. Agora, os médicos, esses sim, que indicaram que tinha que fazer a cirurgia, etc., esses a gente não colocou o nome deles. Obrigado, Adolfo. Ah, ok. Ok. Entendi. Perfeito. O pessoal da internet não está ouvindo nada que vocês estão falando aí. Não adianta muito o pessoal da internet. Adolfo, se você quiser, ou qualquer um aqui, eu tenho um caso de câncer comprovado com biópsia, com tudo. Quero tá? sim, E eu quero posso sim. oferecer isso para você. Sou eu mesmo, estou aqui em pessoa. Há 4 anos eu tive um diagnóstico de câncer, eu fiz cirurgia numa casa espírita, e quando eu tive no AC Camargo, o médico falou, cadê? Está tudo registrado, tudo documentado, colonoscopias, eu fiz 8 colonoscopias. Gente, vocês já fizeram isso? Fazer uma vez é um saco, agora 8. Agora, só tenho mais esse uma caso, coisinha. eu posso oferecer com Tá. tudo, com todos os dados. Agora, só mais uma coisinha, que na pesquisa não aparece o nome dos médiuns do nosso grupo. E aí nós tivemos esse cuidado. Não vai aparecer o nome deles. Porque o próprio Kardec fez isso, né? Não aparecia nas mensagens. E, de fato, tem essa preocupação agora com relação à orientação dos médiuns, eu agradeço. E a gente não vai fazer mais, ok? Obrigado, Adolfo. Salva de palmas.